Ele é uma lenda do MMA. Seu primeiro contato com o esporte foi através do judô e se tornou o mais jovem faixa preta do jiu-jitsu no Brasil. Colecionador de grandes vitórias contra grandes lutadores, sua última conquista foi contra nada mais, nada menos do que a lenda também do esporte, Dan Henderson. Let's get it. Eu estou falando de Vitor Vieira Belfort, pai de 3 filhos, Kiara, Davi e Vitória, casado com Joana Prado, flamenguista, carioca, um romântico e um servo de Deus, membro da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Essa entrevista pode mudar a sua vida. Vem comigo. Prazer estar contigo aqui, tá, meu irmão? Acho que é um prazer te receber aqui no meu púlpito. É verdade. Esse aqui é meu púlpito, né? Você se sente assim, como um púlpito para você, o octógono? Me sinto, pastor, porque o que eu descobri quando na Bíblia fala que Deus nos dá dons e talentos, mas é sem precisar aceitar Jesus, é without repentance. A gente não precisa se arrepender para ter isso. Deus, Ele dá de graça. Deus é bom. Deus, Ele dá de graça, mas como nós vamos ser bons administradores disso? Então eu creio que hoje muitas pessoas não têm essa visão, poucas pessoas conseguem enxergar que na realidade cada um tem um propósito, né? Cada um tem um propósito designado por Deus. E eu tenho pena de quem não consegue enxergar o seu propósito, porque deve ser muito ruim você nadar e não sair do lugar. Uhum. Então, quando eu conseguir identificar o propósito que Deus tem para mim, né, o que Deus quer de mim, na realidade eu creio que Deus, Ele tem homens com propósitos em várias áreas. Perfeito. Né? Homens dentro, comandando igrejas, homens comandando missões, mas todos nós somos um missionário. Né? E a minha missão é aqui dentro, então esse aqui é meu púlpito, então eu tenho que ter um cuidado, né, e honrar Deus no meu dia a dia. Então é aqui que é o meu dia a dia, faz parte da minha família aqui dentro. E nessa trajetória, Vitor, muita gente está dizendo que essa é a melhor fase da sua carreira. Você pensa assim? Com certeza. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu acho que tem uma coisa que um grande amigo meu, ele falou, as pessoas dizem assim, Deus está no controle. Uhum. Não, fica tranquilo que Deus está no controle. Ele falou, não, Vitor, Deus não está no controle. Né? Ele fez ao contrário. Se Deus estivesse no controle, estaria tudo certo. Não teria doença, perfeito, não teria morte. Deus está no controle final de tudo, sim, Deus sempre está no controle. Mas o problema é que o homem quer que Deus corrija os seus erros. Não, ele tem preço, o pecado tem preço. Né? Deus deixou o controle na mão de Adão e Eva. Adão e Eva perderam o controle. Uhum. E quando o pecado entrou no mundo, entrou morte. E a consequência da morte veio que o homem tinha que trabalhar, o homem tinha que cuidar do solo. Então hoje eu vejo as pessoas falando assim, não, Deus está no controle. Não, você que está no controle. Deus, Ele não pode fazer a responsabilidade que Ele te deu, né? Você não pode mandar, você não pode esperar, o que eu falo para os meus filhos, você não pode esperar que Deus faça a sua parte. Né? Então temos regras, Deus colocou regras, um manual da vida. Tudo tem um manual, tudo na vida tem um manual. E quando você compreende que a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia ensina sobre sexo, sobre negócio, sobre casamento, amizade, até como devemos lidar com os haters, com os inimigos, com aquelas pessoas que têm ódio, que não conseguem te ver prosperar, ter sucesso. Então, ao longo do tempo,
eu tenho prestado muita atenção nisso, de que o que eu tenho que fazer com o que o Deus me deu, qual o propósito que eu tenho que fazer e qual é a ética que eu tenho que ter no dia a dia. Porque a Bíblia diz, um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Então, o meu segredo está em transformar um dia em 1000 anos. Então, a minha experiência em um dia é muito grande. Mas, Vitor, veja só, você está falando aí de recuperação, de passar pelas fases, e realmente a sua última vitória, por exemplo, encantou todos os amantes do MMA, porque o seu último oponente, ele nunca tinha sido nocauteado, ele é uma lenda do esporte também. A quem você atribui essa reviravolta na sua carreira, esse fortalecimento? É a maturidade? Com certeza. A maturidade é algo que ela é produzida, né? Produzida como? A tribulação produz fruto, né? As pessoas falam, pô, mas tá difícil. Então, se eu vejo que está tendo uma luta, eu sei que vai ter uma boa vitória. Quando eu vejo que eu estou com um problema, eu sei que vai ter uma grande vitória. Então, o grande princípio, acho que da ética do sucesso, ele está no seguinte: no final da dor, pastor, no final da dor, a gente encontra o quê? Sucesso. Perfeito. É no final dela, não é no início e não é no meio. Então, assim, o que eu devo ao meu sucesso, eu devo, acima de tudo, a Deus ter me dado, né, condições de poder fazer a minha parte. Mas eu não posso esperar que Deus faça o que eu tenho que fazer. Deus vai mandar chuva, Deus vai fazer chover, mas o meu objetivo é cavar o buraco. E botar semente. Deus vai prover o vinho, sim, vai prover o vinho, mas o meu objetivo é amassar minhas uvas. Perfeito. Então, na realidade, é o processo do sacrifício. Sem sacrifício não há glória e sem glória não há Deus. E você ainda, Vitor, fica muito nervoso, não fica nervoso? Como é que é isso? Porque você está vivendo um novo desafio, mesmo que você já tenha tido vários, é um novo desafio, é um novo oponente, é uma nova pressão. Fica nervoso ainda, não fica? Como é que é isso? Fica um pouquinho, depois não fica? Como é que é? O pastor, seria hipócrita da minha parte falar que eu não fico nervoso, né? Fica hipócrita demais você falar, não, é como se fosse passear no parque. Eu já vi os lutadores, não, lutar pra mim é como se andar no parque. O cara não vai jogar gamão, o cara não vai jogar baralho, o cara vai tomar soco, dar soco, tomar pontapé, ele está arriscado a ser nocauteado. Então é óbvio que eu tenho um respeito muito grande com a minha profissão. É um esporte extremamente intenso, ele exige agressividade, ele exige tenacidade, ele exige resiliência. Então, tudo isso, todos esses componentes do esporte, ele cria-se aquele nervosismo, até quando você vai, às vezes, reencontrar. Tipo, às vezes eu fico longe da minha esposa, da Joana, eu vou reencontrar ela, dá aquele, caraca, ela tá bonita, ela tá cheirosa, eu tô bem, será que eu tô com bafo? Eu ainda sinto isso, por quê? Por isso que o meu casamento vai bem. Porque eu ainda consigo manter essa chama acesa. Quando essa chama apagar, meu amigo, acabou a sua vida. Se você não sente nada, se você não sente medo, aquele medo que eu chamo de adrenalina, se você não sente aquelas borboletinhas na sua barriga, meu amigo, significa que você não é para estar ali. Perfeito. Né? É igual um atirador um cara que vai para a guerra com o Afeganistão e fala assim, tô indo para Disneylândia. Que Disneylândia, que ele tá indo para a guerra, ele tem que sentir, ele tem que estar no Ed. Eu falo assim, o Ayrton Senna falava uma coisa, né? O grande sucesso do Ayrton Senna foi que ele vivia no edge dele, no limite. Porque quando você está no limite, o seu reflexo é maior, a sua velocidade é maior, o seu compromisso é maior. Então, assim, seria muito hipócrita falar que não, eu fico, mas eu curto, eu aprendi a curtir isso. Eu aprendi a fazer com que ele seja uma lenha e que eu jogue mais lenha, que essa chama fica mais acesa e que naquele dia eu seja como um leão, preciso, rápido, visão, sentimento e poder curtir esse momento. Mas tem o nervosismo natural, então, para aquele momento, senão a gente já entra enfraquecido e vai morrer na guerra, né? Com certeza. E quando você, por exemplo, na última luta, você vê que o seu oponente agora, ele se rendeu, qual é o primeiro pensamento que vem depois de uma grande vitória? O primeiro pensamento que vem naquele momento, quando eu venci a luta, naquele grande momento, eu queria abraçar. É um momento onde nós conseguimos fazer o capítulo final, fim do movie, acabou o filme, né? Colocamos um ponto final naquele capítulo, naquela luta.
Eu só imaginava poder abraçar minha esposa, Joana, que trabalha duro, que cuida dos negócios, que cuida da minha carreira. Preço, paga né, um preço. Vitor? Não só ela cuida da academia aqui no Brasil, a Forte Feed, ela cuida da minha carreira junto com o Pedro, eles organizam. É um trabalho tão difícil, mas é um trabalho que as pessoas não conseguem enxergar, as pessoas não conseguem aplaudir. Então o meu reconhecimento ali naquele momento era dar glória a Deus, né, que Ele ele que faz a orquestra. É o maestro. É Ele que é o maestro, é Ele que fala, Vitor, é hora de acordar, Vitor, é hora de dormir, Vitor, e eu vou obedecendo o maestro, né? Esse é o que Deus está no controle. Deus está no controle, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, era aquele momento de agradecer, dar honra àquelas pessoas, de poder dar algo de valor. Eu sabia que as casas estavam lotadas, que o Brasil estava vendo, que o mundo estava vendo naquele momento. E eu queria dividir uma coisa íntima minha. E eu pude dividir na Globo. Que foi o texto da Joana, né? O texto da Joana, de que o mundo sempre vai exigir, pastor, da gente algo, pressão, a cobrança. O mundo vai exigir isso. Mas na realidade o que Deus quer da gente é que a gente faça o nosso melhor. A gente não pode deixar que a pressão ela possa fazer com que a gente fique paralisado e não consiga render. Então aí eu falo, quando a adrenalina se torna-se medo e o medo se torna-se pavor, você não consegue dar um passo. Perfeito. Vitor, tem um detalhe na sua carreira que chama atenção. Você foi campeão em 2 categorias diferentes. Quando você ganhar o próximo cinturão, você será campeão em 3 categorias diferentes do MMA. Isso já aconteceu com outro atleta ou realmente isso é inédito? Sim, com certeza, pastor. Isso será um feito inédito no esporte. E esse é o nosso foco também. Mas eu foco mais na jornada. Na jornada, o que já foi feito é o passado, é um cheque cancelado. Né? Fica na história. O que será feito é um cheque predatado. Irá ser depositado na minha conta. Mas o momento de hoje, que é a jornada é o presente, esse é o dinheiro que eu tenho em cash. Esse é meu investimento. É o quê? É o foco, é a determinação, é a resiliência, é o amor, é a atitude, é da forma que eu vou aproximar as coisas acontecendo, da maneira que eu vou encarar esse desafio. E tem sido uma jornada maravilhosa e esse é meu foco. E agora, a gente está assim, ó, no próximo adversário, ó, assim, ó. Você consegue chegar assim, ó? Estamos assim focados, pastor. E isso ajuda na estratégia que vai ser montada? Com certeza. Agora é aguardar o adversário e cair para dentro. Perfeito. Amassar as uvas, a gente beber um bom vinho, seja lá qual for a data, e que seja lá quem seja o adversário. Qual a importância da família para ser um campeão de MMA? A família é a base da estrutura do mundo. Né? Quando Deus fez esse mundo maravilhoso, Ele mandou a gente, né, se multiplicar. E chegamos num momento agora onde a família está perdendo o seu conceito. A família deixou, né, está deixando de ser a família. Né? Estão surgindo novos conceitos, novas modas, coisas que Deus não aprovou. Perfeito. Eu respeito, mas eu não concordo. Né? Cabe a nós, seres humanos, respeitarmos cada decisão de cada ser humano. Perfeito. Mas o que vai de contra a vontade de Deus, o propósito que Deus tem para a humanidade, a família é o pai e a mãe criando seus filhos, né? É o pai e a mãe treinando seus filhos, porque ter filho é muito fácil, mas criá-los e educá-los e treiná-los, a Bíblia ensina treinar o seu filho. A palavra gymnasium, a palavra é academia. Nós temos que treinar os nossos filhos como lidar com a sociedade, de como enfrentar os seus medos, de como enfrentar, e não mentir para o filho, falar a verdade para ele. E aquilo que não for de acordo com o momento, né, ele não precisa ouvir aquilo, a gente fala a verdade. Você ainda não tem idade para aprender e saber disso, mas eu não minto para os meus filhos. Né? Nós temos um contrato de falar a verdade, porque o pai da mentira é o diabo. É a única criação que o diabo tem a mentira, e ele acusa quando você mente. Então ele é um acusador, um mentiroso. Você tem que ter uma disciplina muito grande para poder comer certo, dormir certo, treinar certo. Essa disciplina você usa com seus filhos, não gera um certo problema, as crianças não ficam talvez muito pressionadas. Como é isso na sua vida familiar? É simples, pastor. A criança, ela é pura.
Quando Jesus pegou aquelas crianças e falou assim, tá vendo essas crianças? Eles são os maiores no reino de Deus. Então o que quis dizer é o seguinte, tudo que a criança aprende a comer, a se enxergar, a ouvir, a ver, a maneira que eles enxergam o mundo, sou eu como pai, um educador e um treinador que estou apresentando isso para meus filhos. Tudo que eles aprendem geralmente fora de casa é ruim. Você já reparou isso? É verdade. Tudo que o seu filho aprende fora do seu nest, fora da onde fica o ninho, né, do animal, é perigoso. Ninguém vai chegar e oferecer para o seu filho uma maçã, mas vão oferecer chiclete, bala, chocolate. Ninguém vai oferecer para o seu filho, olha, vamos comprar esse livro bom, não, vamos oferecer um videogame, uma coisa que vai tirar o tempo dele, que também não é ruim. O importante é você achar o quê? O equilíbrio. Perfeito. Criança que leva uma vida bipolar está sempre nos opostos. Ou ela é muito magra, ou ela está muito gorda, muito obesa. Qual é o equilíbrio? É você também poder comer um chocolate, uma bala, mas você tem que ter uma regra. Perfeito. Criança sem regras, ela cresce sem limites. E elas não vão aprender a ouvir não. Então eu tenho ensinado hoje meu filho a ouvir não. Filho, agora, o que o não tem que produzir em você? O não tem que produzir em você uma sagacidade dentro de você que eu quero ouvir sim, mas vai chegar esse momento. Um exemplo, se eu te der um carro agora, para você dirigir, o que vai acontecer de você? Eu vou morrer, papai. Mas você tem que ter esse desejo de dirigir um dia. Então, na realidade, tudo tem o seu tempo. O seu Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher. Então, na realidade, temos que seguir o quê? O manual da vida. Está lá. Vitor, quando criança, você chegou a ter algum tipo de bullying? Porque você está com um projeto agora anti-bullying, é isso mesmo? Esse projeto é muito interessante, que é um projeto que a gente está abordando na escola, que eu tenho visto nas crianças hoje, que o bullying não é só físico, mas também como muito mental, e ele é muito cibernético também. Né? Existe o bullying porque antigamente não tinha Instagram, não tinha Twitter. Então o bullying está com esse negócio de YouTube, as crianças fazem vídeo, fazem tudo, e fazem um bullying cibernético, que é um bullying até mais difícil. E tem causado suicídios, as crianças têm se matado por causa disso. E elas não fazem ideia de que isso é. Então ninguém melhor do que ninguém, que eu vivo um esporte que tem o bullying do trash talking, da conversação, do desafio. Então... até para promover a luta às vezes, né? Mas alguns passam do limite, alguns passam do respeito. Eu acho que pode haver um desafio, pode haver um vender luta, é legal, mas você não pode desrespeitar a integridade moral e física de ninguém. Você não tem direito disso. Né? Mas infelizmente não tem prisão quando você xinga um palavrão. Não existe prisão para isso, né? Porque o palavrão hoje já virou moda. Então nas minhas regras, palavrão nunca vai ser moda. Então eu tenho nas escolas e tenho ajudado não só aquele cara que sofre o bullying, mas como um agressor. Porque geralmente quem já sofreu bullying vai fazer o bullying. Perfeito. Então, quando eu sofri bullying e eu percebi que eu estava às vezes fazendo um certo bullying, a arte marcial me ensinou que o respeito à integridade, não só física quanto moral, a importância disso, de você respeitar, quando você abaixa e faz o cumprimento, aquele cumprimento é o respeito, mas o olhar é de ambição. Então, quando você tem respeito e ambição, eu acho que você acha o equilíbrio. Mas, muito bom isso. Quando você não tem respeito e tem ambição, você passa a perder o respeito. Ou vice-versa, ou quando você só tem respeito e não tem ambição, você passa a ser um cara aceita qualquer coisa. Não, a gente não pode sair. A gente tem que ter o respeito e a ambição de ser campeão, de conquistar, mas com respeito. Então o bullying é um ato que tem destruído a nossa sociedade, e eu, com esse projeto, ele é um projeto que não vai ser só no lugar, não vai ser só no estado, a gente vai pegar ele pegar o país, inclusive os Estados Unidos também eu estou implantando isso. Então a gente vai poder ir para o mundo. Que maravilha. Então quem sabe a gente poder entrar em outros países que tem grandes bullies, então acho que chegou o grande momento. Que maravilha. Vitor, quando foi a sua conversão? Como foi esse período de conversão? Como foi esse encontro com Jesus? Pastor, esse encontro foi muito tempo atrás, mas o segredo que eu descobri, na realidade, esse encontro ele tem que ser diário. Esse pão, se a gente não se alimentar hoje ou amanhã, a gente fica fraco, né? Então eu aprendi que uma vida cristã você tem que ter, são dois alimentos fundamentais, é o pão e o vinho. O vinho é o mover do Espírito, o pão é a palavra de Deus. Se você conseguir ter esses dois, se você comer só pão sozinho, a boca fica seca, não fica? É verdade. E se você tomar só vinho, você fica bêbado. Então, o vinho simboliza o Espírito de Deus, né? De você se deleitar, de você adorar, de você buscar. Então, não adianta você só viver em adoração e não ter a palavra.
E você não adianta ser a palavra e não ter o mover de Deus. Então eu aprendi que na realidade são dois fatores na cadeia alimentar, que é a água e o alimento sólido. Nós precisamos dos dois. Sem água a gente não vive, né? O vinho simboliza o espírito, como a água também simboliza o espírito, né? Então eu aprendi nessa caminhada que a conversão ela tem que ser diária, a busca tem que ser intensa. A gente tem que cada vez mais mergulhar fundo em águas profundas e não aceitar ficar num rasinho, tentando ver os coraizinhos, não. A gente tem que ir profundo, nas águas deep. Como é essa sua busca diária? Como é que é seu tempo com Deus, Vitor? Eu aprendi a fazer 4 coisas com Deus todo dia. Eu oro, eu leio, eu adoro e eu me dou. Pode ser dinheiro, pode ser tempo. Eu fazendo essas 4 coisas todo dia, eu estou fazendo uma parte. Repete aí que o pessoal quer saber. Essas 4 coisas eu adoro a Deus todo dia, eu oro a Deus todo dia, eu leio e eu dou, eu me dou, eu gosto de doar, de poder investir na vida de jovens, em vidas de igrejas, em vidas de ministérios, seja meu tempo, seja uma camisa, seja o que for. O importante, se você conseguir aplicar esses 4, se você puder dar 1 centavo, dá 1 centavo. Se você puder dar 1000, dá 1000. Se você vê que alguém fez algo por você, investe na vida dessa pessoa, não espera não. Às vezes a gente fica com medo de investir, investe que vale a pena. Qual a importância da fé para ser um campeão de MMA, Vitor? A fé sem esperança ela é morta. A palavra de Deus diz que a fé é sem esperança. A fé é uma Ferrari. A esperança é uma gasolina. Se você me der uma Ferrari com tanque vazio num parque lote, eu prefiro uma bicicleta. Então, na realidade, a esperança com a fé é uma arma tão forte. É um escudo, mas ao mesmo tempo é uma espada. É um capacete, mas ao mesmo tempo é uma sandália. A fé, eu acho que é a armadura completa. Eu diria que a fé, ela entra em todas as partes das armaduras espirituais. No capacete da salvação, no escudo, no breastplate, nas vestes, no evangelho, na espada. A fé tem que estar em todas as áreas da sua vida. Bom, pastor, e falar em fé, declaramos já o que é a fé, mas agora eu quero te falar onde é que eu aplico a minha fé. Agora vamos lá no meu púlpito. Vamos lá, então. Vou te convidar para o meu púlpito aqui, onde a fé é aplicada. Então vamos lá. Né? Vamos lá, por favor. Sou eu? Aqui é o meu púlpito. Beleza. Aqui é um lugar sagrado. Não estou acostumado com esse púlpito não, tá? Esse é fofinho, cara. É gostoso. Ajuda, né? Ajuda, dá uma ajudada. Aqui funciona o seguinte, nós temos essa black line aqui, essa linha preta. Daqui para lá, se alguém te encurralar aqui, você só tem 2 saídas, né? Geralmente aqui eu digo que é a linha final. Quando eu escuto, você está na black line, eu estou na linha final. Na vida você chega no lugar final. Tem gente que fala assim, ó, meu irmão, daqui em diante é só poço. Você tem que mudar de vida. Você tem que mudar o giro. Então aqui é onde chega na luta, a gente tem que girar, sair daqui. É o limite. Né? Não pode deixar encurralado. A luta na grade é quando o problema está em cima de você. A gente fala, a luta na grade. O problema está te esmagando, né, na sua vida. Aquele problema está te... Mas tem saída. Tem que sair. Então você sai do problema. Então você tem que voltar sempre para o meio, porque o meio é o equilíbrio. O meio é onde você consegue enxergar as coisas diferentes. Então, na realidade, a luta no octagon é algo como se fosse a luta na vida. É uma coisa constante, é uma coisa intensa, ela tem técnica, ela tem estratégia. Se eu for para o lado direito, o que acontece? Se eu for para o lado esquerdo, o que acontece? Né? Mas você tem que estar na sua casa, você tem que estar firme, você não pode sair do seu centro. E nosso centro é Jesus. Então, aqui dentro, é quando eu chego, eu uso o meu talento, uso os meus dons, dando para casa. Mas na realidade o que eu mais tenho paixão de fazer é poder ajudar as pessoas a terem valores irrevogáveis, é ajudarem famílias a não desistirem do seu casamento, pais e mães lutarem pelos seus objetivos, criarem seus filhos, treinarem seus filhos, porque na realidade se a gente conseguir aplicar toda a raça, toda a gana, toda a determinação de um atleta, como diz Paulo, lutei um bom combate. Ele lutou um combate. É verdade. A Bíblia não fala sobre balé, sobre gamão. Era um combate, era uma luta, foi intenso. Permanecia a fé. Ele permaneceu a fé, a esperança, né? A fé, a esperança em algo que ia acontecer, né? E finalizei, e acabei. Amém. Escrevi a minha história. Então, esse, resumindo quem é o Vitor Belfort, é isso. Amém. Queria agradecer a você, todo o carinho. Pastor, eu te admiro muito como homem, como pai e como pastor. E como Amém. amigo. Bem, Vitor Belfort,
homem de Deus, tem pregado o Evangelho para o mundo inteiro através do seu púlpito. Cada um de nós pode ser uma testemunha viva de Deus, aonde Deus o colocou. Aqui no Brasil, ele como membro da nossa igreja tem sido um grande testemunho, uma grande motivação para a gente ter uma fé cada vez mais autêntica. Eu oro ao Senhor que Deus coloque homens como Vitor Belfort em todas as áreas que compõem a vivência humana, para que o nome de Jesus seja exaltado em todos os lugares. Vitor, te amo muito, te respeito como lutador, como chefe de família, como pai. Você é um exemplo. Eu louvo a Deus pela tua vida e eu sei quem você é. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e pelo teu exemplo de vida. Amém. Deus te abençoe. Amém. Agora o segredo é cortar a cabeça do gigante. Corta a cabeça do seu problema, tira ele fora e vamos em busca da vitória. Thank you.